Olá, seguidores. Então, seguidores, hoje a Aninha está fazendo 14 anos. Então, assim, 14 anos que Deus me deu essa bênção, essa pessoa maravilhosa, esse anjo de Deus. Então, assim, eu não falei pra ela, gente, porque se eu falar pra ela que ela tá fazendo aniversário hoje, ela vai querer festa hoje. Então, assim, a gente vai fazer um bolinho pra ela no final de semana, né? Então, assim, eu nem vou falar, porque senão vai chorar o dia todo. E vocês sabem que nesse dia as pessoas não gostam de estar fazendo festa, né? Muitas pessoas vão cultuar os mortos, né? Então ninguém vai vir pra festa. Então, pessoal, e hoje eu tenho para contar para vocês que me veio aqui na minha mente, porque muitas vezes acontecem coisas na vida da gente e a gente vai lembrar disso, Deus vai falar conosco assim futuramente. São coisas que a gente passa e que Jesus ele fala com nós lá na frente. Então assim, pessoal, é... então assim, igual eu já tenho um testemunho que eu dei, né? Que na gravidez da Anne foi muito difícil, houve a separação, que o pai dela arrumou outra pessoa, nos deixou, que eu passei fome, que eu deixava de comer para as outras duas filhas ter o que comer. Então, assim, passei muita fome na gestação dela, gente. Então, assim, não tinha mesmo. E no final da gestação, gente, quando eu descobri que o ex-marido tinha comprado umas coisas no meu nome, eu tive que... O dinheiro da comida que tinha para as crianças comer, que já era o mínimo, eu tive que pegar e começar a pagar essa conta do SPC para mim poder comprar o enxoval da Anne, porque eu estava no último mês de gestação e não tinha nada. E, gente, eu quero falar para vocês, não sei se vocês vão acreditar ou não, mas com toda essa dificuldade que eu passava, todo, olha, eu acho que era umas, eu não me lembro bem dizer pra vocês, gente, tem mais de 14 anos, foi a minha gravidez, depois que o meu ex-marido foi embora, foi no 4º mês de gestação, vinha um mendigo na minha casa. Não sei se era toda semana, mas eu sei que sempre ele vinha, pedindo comida. Aí sempre, né, eu dava comida pra ele. Todas as vezes, nunca deixei de dar. Eu dava comida para ele, ele sentava na calçada que tinha assim. Eu não tinha medo dele, eu não sei porque eu não tinha medo. Não parecia ser uma pessoa agressiva, então eu deixava ele. Sempre ele ia comer na rua, né? Eu dizia: não, pode sentar aqui na calçada de casa. Abria o portão, ele sentava na calçada e ali ele comia o alimento que eu dava para ele. Sempre, né? Então eu igual falei no outro que eu só não tomava café, eu só almoçava. Porque se eu tomasse café, eu ia deixar as minhas crianças sem o café da manhã do mês inteiro, né? Porque então, e como eu trabalhava na época de agente de saúde, eu sempre tomava às vezes um cafezinho nas casas que o pessoal dava, né? Você quer um cafezinho? Aí tomava um café, às vezes café puro, né? Mesmo, e eu tomava e ia, gente, muito tremendo de fome, mas trabalhando. Eu não desisti. Aí o que acontece que eu quero falar para vocês com isso hoje? Aquele mendigo veio a minha gestação toda. Eu fiquei separada, ele vinha, pedia comida. O último mês de gestação, gente, eu não tinha a comida mais, não tinha mais comida. E nesse dia que já tinha acabado toda a comida, veio uma amiga minha em casa e disse assim: Marisa, eu quero água. Aí eu falei assim: eu vou pegar. Aí quando eu abri a geladeira, que essa amiga minha é Marley Rodrigues, que trabalhava comigo. Aí ela disse, aí eu abri a geladeira, ela falou assim: mas cadê a comida? Não tem nada, só tem água. Aí eu disse pra ela assim: mas daqui uns dias eu recebo, né? Aí eu compro alguma coisinha. Aí ela falou assim: mas e até lá? Aí eu falei assim pra ela: não sei o que vai acontecer. Só Deus, mas eu não vou reclamar. Aí eu peguei, gente, e aí à noite, aí nesse dia as meninas já tinham almoçado, aí sobrou, aí eu falei pra elas: vocês vão comer só esse pouquinho é pra janta. Acho que a minha filha mais velha deve lembrar dessa situação que a gente passou. A mais nova pode ser que não.
Mas, gente, era o mínimo. Um dia eu conto pra vocês, porque senão o vídeo fica muito... O que que eu fazia pra gente ter alimentação, para as crianças ter alimentação o mês inteiro. Como que era feita as divisões. O quanto de comida que eu comprava para nós três pro mês inteiro. Depois, outra hora, eu faço um vídeo pra vocês falando sobre isso. E aí, pessoal, tava aqui vendo em Mateus 25, 35, que Jesus fala assim, que é na época do julgamento, que vai ser quando Jesus voltar para o arrebatamento da igreja, que vai ter o julgamento, né, o grande julgamento das nações. Que aí ele diz assim: pois eu tive fome e vocês me prepararam. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, gente, olha aí o que Deus quer de nós. Ele quer que nós ajudamos as pessoas, não importa o que elas são, o que elas estão passando, ou o que eu tenho em casa. Então, gente, vocês acreditam que naquele dia, ainda que a gente não tinha mais nada para comer, vocês acreditam que o mendigo chegou em casa à noite? Aí ele bateu palma, aí eu falei para minha filha assim: meu Jesus, é o mendigo. A gente não falava mendigo, a gente falava é o senhorzinho com fome. Aí, gente, eu falei assim: e agora? Gente, tinha um pão francês e um copo de leite. Não tem aquele leite que ele já fica ruim na geladeira, que ele tá com aquele gosto ruim, que é o que as crianças iam tomar café de manhã. Que aí repartia aquele copo de leite e aquele pão francês duro, sabe? E aí eu falei assim: ô filha, e aí? Aí ele falou assim: eu tô com fome, você me dá comida? Aí eu disse assim pra ele: senhor, falei pra ele que a gente não tinha comida. Eu disse assim: senhor, eu não fiz janta, não tem janta. O senhor, a única... Aí eu falei pra ele assim: eu vou ver o que eu posso arrumar pra você, pro senhor. Aí fui lá, conversei com a minha filha, com a mais velha e com a outra. Falei assim: gente, o senhorzinho tá aí com fome. Só tem esse pão seco e esse leite. E aí, se eu der para ele amanhã cedo, vocês vão ir com fome para a escola. Porque o único restinho de arroz, gente, que tinha, elas já tinham jantado. Já tinha comido, né? Aquele pouquinho. E aí eu falei assim: e aí, então eu vou... O que eu faço? Aí vocês vão ter que ir com fome. Aí a minha filha mais velha disse assim: mãe, a gente aguenta até o lanche. Pode dar para ele. Aí, gente, eu fiquei com vergonha de dar só aquele pão seco para ele e aquele leite. Aí eu fui lá e falei assim: senhor, é a única coisa que tem. O senhor me perdoa? Porque não é um alimento bom assim que eu posso dar para o senhor hoje. Mas me desculpa, eu não tenho algo melhor para te dar. E aí ele falou assim: não, minha filha, muito obrigado. Sempre que eu venho aqui, você me dá comida. Tem pessoas que me chutam, me empurram. E você, sempre que eu venho, você me oferece o que você tem. Aí ele comeu ali e agradeceu e foi embora. E aí, gente, no outro dia de manhã, olha, de manhã sim não, no horário de meio-dia, que é o horário que eu estava em casa, Deus usou, assim, porque na hora, gente, você pensa que você não tem mais jeito para sua vida, não tem solução, que será o seu fim, Deus, ele envia as pessoas para te ajudar. E nesse momento foi o momento que a enfermeira Ana Bazan, a gente trabalhava no mesmo projeto, né? E ela
Gente, ela tinha naquela época, era um saveiro, 14 anos atrás. Gente, e aquilo foi, ela chegou em casa cantando, ela sempre chegava assim, lê, 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 lê. Ô, Marilza, aí eu falei, oi, Ana. Aí ela falou assim, eu quero água. Aí eu falei assim, meu Deus, água. Aí eu falei, tá, eu vou pegar. Ela, não, eu vou pegar. Aí ela tinha mais 4 homens com ela, gente. Mais 4 rapazes. Aí eu disse assim, não, pode deixar que eu pego. Pra ela não ver, gente, não tinha nem almoço, tinha nada pra nós comer. Aí ela pegou e falou assim, pode deixar que eu abra. Mas o que você tá comendo, menina? Por que você não pediu ajuda? Aí eu falei pra ela assim, não, eu não sou de reclamar, eu só converso com Deus. Aí ela falou assim, porque muitas vezes, pessoas, vocês vão conversar com alguém e as pessoas tiram sarro, zombam da sua cara, falam que é porque você merece passar aquilo. E não é isso que Deus quer. Deus quer de nós que quando tem uma pessoa passando fome, que a gente divide o nosso alimento que nós temos. Não importa se é um pão, se é um pedaço de bolo, o que é que você tem. Se é um copo de leite, dê um copo de leite, que Jesus ele vai mandar para você. Aí, gente, eu sei que ela pegou e só fez assim, foi na varanda e falou, venha meninos. E, gente, foi descendo daquele saveiro, cada rapaz daquele. Caixa de leite, fardo de arroz, caixa de sabão em pó, tudo fechado, gente. Caixas de sabão em pó, caixa com aquele, sem ser o cloro, aquele um que, alvejante sem cloro, caixa, tudo do bom e do melhor. Carne, gente, frango, coisas que a gente não comia. Bolacha, caixa de doce, gente, aquele doce. Eu amava, assim, Deus, ele manda o que você gosta, gente, não é o que você não gosta. Aquele doce marrom glacê, eu gosto. Caixas, gente, caixa de goiabada. Olha, açúcar refinado, que eu falo para vocês que eu não como porque eu acho caro, né? Açúcar refinado, fardo de trigo, tudo que vocês imaginar tinha naquela compra. E quando a Aninha nasceu, uns 20 dias depois, a Aninha nasceu. A Aninha tava com 1 ano, gente. Tinha sabão em pó, tinha amaciante. Olha, ela, tudo de caixa. Eu não sei, eu sei que aquele saveiro tava lotado. E aí, gente, eu sempre tive muitas plantas, sabe? E aí ela chegou em casa e falou assim, ai, que plantas lindas. Tinha uns vasos grandes de cimento, cheios de plantas. Eu falei assim, Ana, pode levar para você o que você quiser. Então, assim, ela me abençoou, gente. Eu também deixei o coração dela feliz com as plantas. Então, assim, muitas vezes, a gente tem que ter, gente, a caridade que é o amor. Ajudar as pessoas quando elas necessitam. E eu ainda continuo assim, gente. Toda vez que eu saio na rua, sempre aparece alguém. Eu tô com fome. Às vezes eu tô com dinheiro para pagar uma conta, é a conta. Esse dia tava eu e meu esposo na rua. Aí chegou um senhor e falou assim, tô com fome. Aí meu esposo me cutucou assim e falou, e agora? Eu falei, não sei, meu filho, vamos lá comprar marmita para ele, porque Deus proverá, vamos comprar. Porque, gente, não vamos deixar de ajudar, porque vocês viram o que Deus fez na minha vida? Isso foi muito tempo. E eu quero dizer para vocês, gente, que aquela época eu não entendi. Eu fiquei anos e anos e anos pensando o que aconteceu com aquele mendigo, aquele senhor. Porque depois daquele dia que a Ana me abençoou, nunca mais eu vi aquela pessoa. E eu fiquei morando naquela casa, gente, mais 1 ano. E ele passava 3, 4 vezes no mês em casa. Então, assim, foram 5 meses, 4 meses ele passando direto na minha casa. E aí eu fiquei preocupada, comecei a pesquisar, falei, Nayara, falava com a minha filha, eu acho que ele morreu, aconteceu alguma coisa. Mas não é, gente, hoje eu vim entender. Então, amados, então assim, hoje eu vim entender o que Jesus queria de mim.
Então, assim, gente, Deus, às vezes, Ele está pronto para te abençoar, entendeu? E às vezes Ele envia uma pessoa para você alimentar, para você dar uma roupa, para você acolher. E aí o que que você faz? Simplesmente não ajuda, né? Então, não dá o que comer, não dá o de beber. Às vezes aparece alguém para tomar um copo de água, você não dá, ou finge que não ouve. E aí o que que acontece? Se você está passando por dificuldade, se você está esperando uma cura, se é uma dificuldade financeira, ou se é um bem que você pediu para Deus, uma bênção, um casamento, gente, só vai retardar na sua vida, só vai demorar. Então não adianta a gente não querer fazer o ID, que é a vontade de Deus na nossa vida. Dizermos que somos crentes e muitas vezes, gente, eu já ouvi dizer no meu trabalho, esses dias foi um rapaz foi morto. Não estou dizendo que eu sou a favor da criminalidade, mas, gente, o inimigo está aí para usar as pessoas. E pode ser, gente, que na minha família não tenha alguém que é bandido ou que está no mundo das drogas aí. Mas olha, pode ser na vida de qualquer um. Tem médicos que têm filhos que estão aí no mundo das drogas, sendo bandido, filhas se prostituindo. Então, amados, não vamos julgar, não. Vamos deixar isso para Deus e vamos simplesmente ajudar. Dar um pouco de comida, dar um pouco de atenção. Isso não é demais. E com isso Deus vai te abençoar, como Deus fez na minha vida, gente. Eu achei que, eu não, sabe, eu também não me preocupava muito. Eu falava assim, Senhor, eu confio em Ti. Só dobrava o meu joelho e dizia, eu confio em Ti, eu confio em Ti. O Senhor sabe o que eu estou passando. Eu não ficava reclamando, Senhor, sou tua serva, eu estou passando fome, meu marido foi embora, eu vou ter filhos, eu vou ter que cuidar dessa filha sozinha. Não reclamava isso não, amados. Eu dizia para o Senhor, papai, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor é o meu pai. Então, quando a Aninha nasceu, gente, que ela nasceu especial, muita gente falou assim, nossa, a dificuldade que está passando, ainda nasce uma criança especial. Não, gente, a única coisa que eu perguntei para a médica foi o quê? Ela vai viver? Só isso. Então, amados, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nenhuma folha, gente, cai de uma árvore a não ser da vontade de Deus. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é maravilhoso, é onipotente, é onipresente. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir, porque esse nosso Deus é um Deus soberano. Agora, se você tem, gente, é só um pão, divida ele. Divida, porque Jesus, Ele não fez a multiplicação dos pães para multidões. Então, Jesus, Ele pode multiplicar na sua vida, como Ele fez na minha. Gente, hoje, olha, não falta pão na minha casa. Não falta comida na minha casa. Não é porque eu sou casada hoje. Mas depois disso, gente, eu passei muito tempo sozinha. Eu tenho 5 anos que eu casei com meu esposo. 5 anos. Então, assim, nesse tempo todo eu vivia sozinha e não faltava mais o alimento na nossa mesa, graças a Deus. Com todas as dificuldades que eu passei, gente, eu agradeço a Deus por tudo, porque tudo é um aprendizado. Então, assim, vamos ajudar, vamos colaborar para o reino de Deus. Não julgue, gente, porque quem tem esse direito de julgar é só Deus. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. Amor, amar o nosso próximo. Não importa se é usuário, se é bandido. Gente, não estou dizendo que você tem que colocar o bandido dentro de casa, mas que você deve sim falar de Jesus para ele. Falar que Jesus é bom, que Jesus cura. Olha, Jesus, gente, Jesus, ele veio ser crucificado na cruz, não foi em vão. Não foi para as pessoas que se acham que estão salvos, foram para os perdidos. Foi para os usuários de droga, foi para os bandidos, foi para os assassinos, foi para os ladrões. Jesus veio
para essas pessoas, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação, acreditar que nós temos um Deus que morreu, que foi crucificado em uma cruz, com sangue puro, sangue carmesim, por nossa causa, por amor a nós. Então, amados, vamos amar, amar, amar e amar. E olha o meu amor. Olha o que a Aninha fez com o cabelo, gente. Não tá linda? Ela mesmo cortou. Então, assim, é o meu amor, não é, Aninha? Sim. Manda beijo pros seguidores. Beijo, gostores. Sim, ó. Ah! Jesus te ama. Jesus te amo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, seu vídeo.